Olá! A partir dessa aula, a gente vai começar a customizar o usuário do Django. Por exemplo, muitos usuários utilizam o e-mail como nome de usuário. Só que o usuário do Django ele vem com um username, e inclusive o campo do e-mail não é único. Então, verificando a própria documentação do Django, ela afirma que é altamente recomendado fazer o setup de um modelo de usuário customizado, mesmo que o modelo de usuário do Django seja suficiente. Isso porque a gente vai estudar as migrações que mexem com o banco de dados, ficam muito complicadas de serem feitas se você começar com o usuário padrão do Django e depois decidir mudar. Veja que, inclusive, no próximo item, que é alterando para um usuário customizado em um projeto que esteja no meio. E ele já afirma que é significativamente mais difícil uma vez que você comece a criar relações do usuário com outras tabelas. Para fazer essa customização, nós vamos aqui na nossa App Base criar um módulo chamado Models, onde estarão os modelos dessa app. Em particular, nós criaremos o modelo User. Eu vou buscar aqui então pela classe User do próprio Django. Veja que a classe se encontra aqui embaixo e ela herda de Abstract User. Essa classe, Abstract User, é quem define a maioria das propriedades que estarão no banco de dados. Nós vamos justamente copiar o código base dessa classe para personalizar o nosso código. Nós veremos a parte de banco de dados com mais detalhes. Aqui o foco é só fazer o mínimo possível para fazer o setup inicial da nossa aplicação. Vamos então copiar esse código aqui para o nosso módulo Models, só que o nome da nossa classe será User. Vamos importar o Abstract Base User do próprio Django e também o Permissions Mixin. Vamos agora corrigir aqui também o docstring. Vai ser o App Base User Class. E aqui não será o username e o password obrigatórios, mas sim o e-mail e o password. Como não haverá username, eu vou apagar o username validator e a propriedade username aqui dessa classe. Vamos importar aqui o models, proveniente aqui do Django, então Django DB Models. E aí fica faltando a gente importar a parte de internacionalização aqui do Django, que é feita usualmente com este underline. Eu vou voltar aqui no código original e vamos ver que lá em cima no import, o Django define o underline sendo este pacote aqui, o getText underline lazy. Vamos colocar aqui no import. Feito isso, eu não vou ter também um last name definido para o meu usuário. Então também vou remover aqui a parte do last name. No e-mail, como nós utilizaremos como forma de identificar unicamente o nosso modelo, eu vou utilizar aqui o modificador unique igual a true. Significa que não poderá haver dois usuários utilizando o mesmo e-mail. A propriedade isStaff define os usuários que podem acessar o admin do Django, que a gente também vai estudar com mais detalhes. A propriedade isActive define um usuário que pode se logar dentro do sistema. A propriedade dateJoin define quanto o usuário entrou no sistema. Precisamos importar aqui o timezone, que vem lá do Django.utils. User Manager a gente vai definir daqui a pouco. Então vou deixar aqui comentado por enquanto. Essas propriedades configuram o usuário. Email Field é o nome do campo respectivo ao e-mail. E nós realmente deixaremos o e-mail. Agora, Username Field define qual vai ser o campo utilizado como username. Como nós vamos utilizar o próprio e-mail como username, eu vou trocar aqui esta propriedade. Depois nós temos o class meta, que define algumas propriedades globais da classe. Em particular, essa é uma implementação concreta da classe. Então eu vou remover aqui esta linha de abstract igual a true. Agora, nós temos que conferir os métodos da classe para corrigir de acordo com as nossas mudanças. Por exemplo, getFullName retorna o first name e o last name. Mas como nós não utilizamos mais o last name, eu vou removê-lo daqui, removendo aqui também da string fullName. O getShortName simplesmente retorna o first name, então eu vou deixar aqui. O método emailUser envia um e-mail para esse usuário. Só o que falta é a gente importar esta função sendMail.
que eu vou importar de django.core.mail.sendmail. Uma vez que nós não vamos utilizar o usuário padrão do Django, nós precisamos informar ao framework qual será a classe base utilizada como usuário. Portanto, nós vamos fazer isso no arquivo settings.py. Aqui você vai utilizar uma variável de configuração chamada auth_user_model. Você vai colocar uma string onde você diz qual é a app onde o modelo se encontra, no nosso caso base, ponto, o nome do modelo, que se chama user. Então, dessa maneira, a gente já aplicou os passos básicos para a customização do nosso usuário. Mas ainda faltam duas outras classes base importantes para nós completarmos a nossa customização. Mas veremos isso nas próximas aulas.